A justiça americana e a Constituição americana é interessante, né? Que ela lá, você pode pintar a miséria lá e continua sendo candidato. É interessante isso. Né? O pessoal que gosta tanto de direito, coisa e tal. Ó, todo mundo sabe que Donald Trump de menino não tem nada, e de bom garoto, pior ainda. Né? Eles fizeram um processo dele, é bom a gente ler, esse é um processo que ele estava tramitando, ele saiu com a garota, coisa e tal, e forçou ela a fazer, pintar miséria com ela, entender? Se coagiu ela, pagou para não denunciar, enfim. E aí você leva para o lado questão político. O cara é candidato a presidente, não ia dar outra coisa. Se ele não fosse nada disso, ele ia ser condenado naturalmente. Se ele fosse só empresário, como muitos empresários dos Estados Unidos são. Agora, o problema é que a Constituição americana, ela é diferente. Ela não trata desse assunto. Ela não trata. Você pode, sim. É porque o modelo americano é um modelo anglo-saxão, que foi copiado pela Inglaterra, um modelo de relação de direitos, de relação de deveres. Já o nosso, a gente copiou o direito romano, né? Aqui no Ocidente, copiamos mais o direito romano, mas os Estados Unidos, Inglaterra, né, tem uma diferença tremenda. Você pode ver, se entrar no Google, você vai ver que eles seguem mais esse regramento. E algumas coisas eles não prevêem, porque eles entendem que lá isso aí está muito claro, isso aí está muito claro, e não vai acontecer nada. E o que acontece? Você pode participar do processo eleitoral. Há dois presidentes da década do século passado, século XX, foram candidatos presos dentro da cadeia, não é verdade? Por quê? A Constituição americana, ela não, né, e as suas emendas, né, ela não define essa questão do Estado estar por cima do cidadão. Ela entende que primeiro vem o cidadão, depois vem o Estado. Isso aí abre sim o preâmbulo, né? Abre a condição e se você não matou ninguém, na verdade foi um crime bárbaro, né, contra a vida, coisa e tal, você vai. Esse crime civil, você vai tocando a coisa. E outra coisa, ainda tem mais essa. E se ele for condenado, ainda for preso e for eleito presidente, ele pode dar um indulto a si mesmo. Né? Tem um artigo lá da Constituição que ele tem, alguns cientistas dizem, né, e eu estava vendo pela CNN, que dizem que podem sim ter uma interpretação mais aprofundada e ele pode dar um indulto a ele mesmo, ele sair lá da cadeia e virar presidente. É essa Constituição que está aí, né? E para você ver, a Constituição americana, ela, no seu âmbito de construção, ela tem 27 emendas, que cabem em 5 páginas. A Constituição é muito pequena. Não prevê tudo, não, entendeu? Ela lá, né, nos seus 230 anos de Constituição, de Constituição, o preâmbulo dela muito bem do direito, do homem, e ela não, por que parece, ela não prevê a questão da relação dos crimes que são civis. Né? Então, eu acho que, claro, a sociedade americana não fala, né? nem fala, né, da questão de mudar ou de incluir, né, causas de direito ou de observância. Né? E aí se fala muito da questão da quinta emenda, não é verdade, que inclui uma causa de devido processo, né, que nenhuma pessoa será privada da vida, liberdade ou propriedade sem um devido processo legal. Agora, dentro dessa mesma quinta emenda, né, que ela, alguns crimes, eles, somente esses crimes aí, porque lá tem esse lance de você estar negociando. Negocia, paga, né, principalmente esse negócio de crime de honra, né, de relação de mercados com mulheres, coisa e tal. Em vez de quando você vê na televisão, fulano foi condenado, mas pagou uma pena, o juiz arbitrou uma pena e ele pagou e se livrou, deu tudo certo. Então, o grande problema disso é que ela não, né, nem na quinta emenda, nem na 13ª emenda, a Constituição dos Estados Unidos prevê, ou tentou prever, achando que isso não ia acontecer. Não é? Mas está acontecendo agora e não há nenhuma parte legal,
que impeça o Donald Trump de ser candidato. Ele pode ser candidato até preso. Não tem problema. Ele só não é candidato se o Partido Republicano não apoiar a candidatura dele. É a única ilegalidade que pode haver. Mas o Partido Republicano hoje é mais... Donald Trump hoje é o dono dele, virou quase um Bolsonaro, quase o dono do PL. Não é verdade? Apesar do pessoal do Valdemar dar lá suas artimanhas, mas para onde Bolsonaro for, o partido que ele criar, ele vai virar o dono. Né? Então, é uma questão de conveniência. Agora, você vê... se você vê e dá uma lidazinha, eu estava aqui olhando aqui, se você começar a ver, eu estava aqui vendo aqui a sexta emenda, a quinta emenda, dessa terceira emenda, porque tem 20 e tantas emendas, 23, e você não tem nada. Né? Aliás, tem 27 emendas, não tem nada. Dentro da Constituição americana não tem nada. Você pode pintar a miséria. Não tem lá uma lei de ficha limpa, pronto. Isso poderia ser o que poderia ser aplicado. E deixar bem claro, Donald Trump hoje é um candidato que se coloca em uma situação de ganhar as eleições novamente. O governo Biden é um governo senil, né? A gente vê claramente, é um governo senil. Né? O Biden está ali, ninguém sabe ali. A gente não vê um governo ali de presença, de tomada de decisões. As relações com ele, com a questão das guerras que apareceram, as relações de negociações foram uma tragédia. Ele não consegue amenizar nada, não é verdade? Até a questão econômica dos Estados Unidos deu uma equilibrada, coisa e tal. Mas se prometeu demais, fez muito pouco. Não é? A sociedade americana hoje entende, a grande maioria, 55% da sociedade americana entende que a eleição foi roubada, né? E aqueles que votam, dos 55 que votam em Donald Trump, metade daqueles que votam em Donald Trump entende claramente que ele tem que voltar, porque a eleição não foi legítima, né? E é engraçado o seguinte, tem uma pesquisa aí do Instituto Ipsos, um instituto americano, que eu achei interessante, eu estava lendo essa semana. Veja só, Tássia, dos 17% da população que não tem interesse nenhum em votar, está dizendo o seguinte, que vai decidir votar e votar em Donald Trump, porque está achando que ele está sendo perseguido politicamente. Essa é a sociedade americana. Porque a gente está aqui, a gente observa muito claramente, até com imparcialidade, né, a questão do direito, se o cara errou, se não errou, mas quem está lá dentro é feito tá no Brasil. As pessoas cegam para alguma coisa. Então, veja só, porque o voto lá, ele não é obrigatório. Então, das pessoas que estavam decididas a não votar, 17% está dizendo que vai votar porque está entendendo agora, nesse momento, essa pesquisa da semana passada, que vai votar e vai votar em Donald Trump. Por quê? Porque entende que ele está sendo perseguido politicamente. Né? Então, eu acho o seguinte, toda vez que está se falando Donald Trump vai ser condenado, foi condenado pela instância da justiça, e isso não está resvalando em ação negativa na sua concepção de candidatura. Ou seja, se ele chegar agora, matar um bebê no meio da rua, na Quinta Avenida, lá em Nova York, o pessoal vai pegar, mas é esse mesmo. Né? Está sendo um marco para ele, né? É como se ele tivesse virado um deus, ele não erra nada. E a gente sabe muitas vezes que as atitudes dele são esdrúxulas. Ele é um negacionista de carteirinha, né? Ele faz desacreditar, né, o Congresso americano, faz desacreditar a Constituição americana, o tão falado, né, dos preceitos americanos, né, a base americana, aquela coisa toda. Então, esse é o Donald Trump. E a população, né, olha para Joe Biden, vê lá um presidente senil, parece que está viajando na maionese, um cara que não disse. Se o presidente Joe Biden fosse um cara mais humilde, disse, olha, isso aqui não está dando mais para mim, não. Colocava a Harris, que era a vice-presidente dele, tinha muito mais condições de se colocar como presidente e até combater ali, claramente, ali Donald Trump, porque ela vai ter ali a comunidade negra ao seu lado, coisa e tal, os anseios da sociedade, aqueles que são imigrantes, né, que estão vivendo nos Estados Unidos, os latinos, que é uma comunidade muito forte, que elege também.
Mas isso não está acontecendo. Então, eu não entendimento a continuar como está, e os fatos novos que estão acontecendo, que são altamente negativos para o nosso entendimento, para a sociedade americana, daqueles que são simpatizantes do Donald Trump, só está fortalecendo ele mais ainda, né? Se você observar, você vai lá no site da CNN e ver essa pesquisa que eu estou falando, é interessante. É o seguinte, ele está feito pão, né? O pessoal diz, está pão de padaria. Quanto mais bate, mais incha. Não tem esse negócio, esse ditado popular? Está nesse caminho aí. Já